Hoje é dia de contexto e o contexto de hoje traz o tema paradoxo da democracia. Olá, tudo bem? Falemos sobre o paradoxo da democracia. Eu convivi com um missionário que viveu 30 anos no Oriente Médio, em algumas regiões onde havia uma teocracia islâmica, e conversando com ele eu disse, deve ser muito difícil viver num país assim. Ele disse, não, é muito fácil, porque nessas ditaduras religiosas, teocráticas, o que não está proibido é obrigado. Então você já amanhece o dia e sabe exatamente o que pode fazer, o que deve fazer e o que você está proibido de fazer. O difícil é viver no Brasil, que é um país livre e democrático. De fato, porque a democracia corre o risco de parir a sua própria destruição. É mais ou menos o que está acontecendo conosco hoje com a ascensão da extrema-direita mundial e aqui no país. O que é que a extrema-direita advoga? Uma liberdade absoluta de poder, por exemplo, usar as redes sociais para incitar a violência contra grupos minoritários ou contra dissabores políticos, pessoas que não gostam. A extrema-direita tem usado de forma abundante no mundo inteiro e também aqui no Brasil a fake news, ou seja, a produção em massa de mentira contra as pessoas. Então, advogam para isso o direito à liberdade. E de vez em quando a gente discute a regulação das redes sociais. A extrema-direita é contra a regulação das redes sociais, porque justamente ela se serve dessa brecha para poder espalhar o ódio. Ora, uma família tem regras, tem regulação. Uma empresa tem regras. Se você falta, se você comete qualquer tipo de problemas dentro de sua empresa, você pode ser, inclusive, demitido. Onde você vai, tem regras. Na igreja, por exemplo, tem regras. Você sabe disso. Tem determinados pecados que, se você cometer na igreja, você vai ser disciplinado. Você pode ser até excluído daquela igreja por causa disso. O clube que você frequenta tem regras. Ainda que seja um clube com piscina, com tudo, você não pode, por exemplo, praticar o nudismo onde ele não é permitido. Tem problema, mesmo numa praia de nudismo, pasme, você não pode entrar todo vestido. Você tem que estar pelado, como todos estão, porque ali é a regra. Então, todos os ambientes que a gente vive têm regra, são regulados. As redes sociais até agora não foram aqui no Brasil. Eu li recentemente que Biden, presidente dos Estados Unidos, assinou um decreto autorizando o fechamento, o cancelamento do TikTok nos Estados Unidos. Olha só, a maior democracia do mundo. Por quê? Porque o TikTok não quer se adequar a determinadas regras que tem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil se discute muito, por exemplo, o papel do Twitter e o seu proprietário Elon Musk tem usado a plataforma para atacar o judiciário, para atacar o sistema democrático aqui no Brasil e tudo mais. Então, a democracia, quando eu vejo essas ações da extrema-direita, eu penso assim, a democracia agiu com a extrema-direita como aquele pai que vê o filho dando birra, por exemplo, no supermercado porque ele queria alguma coisa e o pai não faz nada, passa a mão na cabeça. Ou aquele pai que o filho pequeno começa a cometer pequenos delitos na escola, traz caneta dos colegas, pega uma calculadora, um dia pega outra coisa e o pai vai passando a mão na cabeça. Ah, deixa, depois a gente resolve. Foi isso que nós fizemos aqui no Brasil durante os últimos anos. Alguns deputados da extrema-direita que já davam sinais inequívocos de seus posicionamentos, eles falavam em entrevistas ou no Congresso e o que é que a gente fazia? A gente ria. Achava aquilo engraçado, achava inofensivo. Inofensivo? Olha no que deu. Então, a democracia é paradoxal, porque ao mesmo tempo que nós precisamos ter liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de mudar de cidade,
de Estado, inclusive, nós precisamos obedecer a determinadas regras quando o que nós fazemos afeta o outro. O outro é o limite de minha liberdade. Então, aquilo que fere o outro, aquilo que coloca a vida do outro em risco, ou fere a sua honra ou a sua dignidade, eu não posso usar as redes sociais para fazer isso. E quem defende esse tipo de liberdade total só a defende até o dia que ele mesmo é vítima de uma fake news, ou mesmo que não seja de uma fake news, mas de uma notícia de sua vida privada, que é então tornada pública e ele não queria que fosse daquela forma. A democracia é paradoxal. Tenhamos então cuidado para que ela não gere monstros que depois venham a destruí-la. Shalom. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tarzan, pela sua valiosa participação aqui no JC.